Está no ar o Escola da Graça Cast para você que nos acompanha todas as quartas. Quarta-feira, logo após a palavra do pastor Aloysio, nós seguimos com uma conversa de 1 hora de muita palavra e principalmente a sua participação, que traz aqui aquela pergunta ao nosso querido pastor Aloysio. Primeiramente, então, vou cumprimentá-lo aqui nessa tarde. Pastor Aloysio, sempre uma alegria estarmos nessa hora sentados à mesa para poder compartilhar da graça do Senhor. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Guilherme. Glória a Deus, é sempre um prazer poder compartilhar da palavra de Deus. É um grande privilégio, a gente sentar aqui para falar das grandes revelações da palavra de Deus, né, para nós. Com certeza os ouvintes já sabem qual o endereço mandar mensagem, já entenderam que a Escola da Graça tem também outros pastores que são os discípulos do pastor Aloysio, que perguntam com um verdadeiro toque de mestre. Então deixa eu cumprimentar pastor Enio Alexandre, pastor Enio, que é pastor da Videira Guanabara, está conosco aqui participando pela primeira vez do Escola da Graça Cast, pastor Enio, a segunda, né? Boa tarde. Primeira vez, Guilherme, boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Vinha. Realmente é muita graça estar numa mesa onde tem homens que carregam e recebem tanta graça de Deus. Me sinto um privilegiado, um favorecido nessa tarde. Aleluia! Pastor Naor Pedrosa, o nosso pastor aqui da Arena Videira Bueno, supervisor da Vinha Goiás. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Guilherme Rigonato. Boa tarde, pastor Aloysio. Os irmãos estão aqui na mesa. Boa tarde a você, ouvinte da Vinha e do podcast, né? É uma alegria poder compartilhar a respeito do Evangelho, que é o poder de Deus para transformar a nossa vida. Tenho certeza que você vai receber muito hoje nesse podcast. Aleluia! E fechando o time aqui, que junta com o pastor Aloysio no Escola da Graça, pastor Luiz Rigonato, nosso pastor Tira Dúvidas, pastor da Igreja Videira Canaã. Boa tarde, pastor Luiz. Boa tarde, Guilherme. Sempre uma honra imensa estar ao lado do pastor Aloysio, pastor Naor, e hoje com o pastor Enio também aqui, compondo a equipe, né? Com certeza. Você que está acostumado a responder sempre, pastor Rigonato, agora vai perguntar também para o pastor Aloysio. O que eu respondo, eu aprendo com ele. Olha aí, tá vendo só? Então, ouvinte, faça o mesmo, aprenda com o nosso pastor Aloysio nessa tarde e mande a sua mensagem. Nós temos sempre muitas participações e as pessoas começaram a me perguntar como participar do programa Escola da Graça Cast. Então, vou te dar aqui dois caminhos. O primeiro, você vai entrar no Instagram do pastor Aloysio. Lá você não só deve seguir o pastor, como também participar de tudo que ele faz. O pastor esteve fazendo lives diariamente no Instagram dele e tantas outras coisas. Então é Aloysio A. Silva, @Aloysio A. Silva, o nosso pastor. Lá você envia mensagens no direct e também pode mandar para a nossa Rádio Vinha aqui, pelo WhatsApp ou pelo YouTube. Nós vamos reservar sua participação para que ela entre no programa. Não por menos hoje, pastor Aloysio, quem começa a participar, participou do jejum. Olha só, 21 dias na presença. Só que essa irmã está dizendo que não teve a oração respondida. Então os irmãos iniciam o jejum pedindo algo para Deus e a fala dela eu vou ler exatamente como está escrito aqui. Pastor Aloysio, participei do jejum com o senhor durante 21 dias, mesmo orando, não consegui receber o que estava pedindo. Como eu posso saber se eu devo parar de buscar ou continuar pedindo para Deus? Essa é uma situação que todos nós, em algum momento, podemos passar. Se nós oramos alinhados com uma promessa que está clara na palavra de Deus, a palavra do Senhor diz que para todas as promessas Deus tem o sim. Então, é claro que o Senhor já até te respondeu. O problema às vezes é você orar não baseado numa promessa. Esse é um problema. Então, essa semana passada, atrasada, nós começamos o jejum. Sim. Eu perguntei para uma irmã, qual vai ser o seu alvo? Ela falou, eu quero ser milionária. Eu falei, aleluia. Você acha que vai ser em 21 dias que o Senhor vai te fazer milionária? Eu falei, porque eu não quero ganhar um salarinho merreca, eu quero ser milionária. Aí eu falei para ela, olha, é preciso avaliar bem o pedido. Para não te fazer mal depois. Porque você acha que está precisando de dinheiro, mas às vezes você está precisando de favor de Deus. Amém. Entendeu? Será que você precisa ser milionária ou você precisa de ser favorecida? Diz para ela.
E falei mais, tem muito cuidado com a ganância. A ganância é uma coisa perigosa, né? E lá em Tiago 4, verso 2, o que Tiago diz? Vocês vivem a fazer luta, vivem a labutar, guerrear um com o outro, né? E nada tendes. Aí ele explica, nada tendes porque não pedis. E quando pede? Porque Jesus disse o quê? Todo que pede, recebe. Mas aí ele diz, quando vocês pedem, pedem mal. Então, assim, às vezes é preciso ter cuidado para não pedir mal. Isso é uma questão interessante. Uma hora eu quero pregar na igreja sobre orações que Deus não ouve. Muito bom. Eu quero pregar uma dessas. Então, vou te dar só 2 exemplos de oração que Deus não ouviu. A primeira foi de Elias. Lembra de Elias? Sim. Elias, depois que passou lá todo aquele desafio no Monte Carmelo, fez chover, mas aí Jezabel falou, hoje eu vou acabar com a sua vida. Aí Elias sentou debaixo de uma árvore chamada Zimbro e orou. O que ele orou? Morrer. Deus, me leva. Me leva. Que é isso? Ainda bem que me Deus leva. ouviu. Deus ouviu a oração dele? Não. Até hoje ele não morreu. Até hoje. Não morreu. Até hoje. Deus falou assim, essa aí. Pastor, eu fico pensando, Deus assim, vou travar. Eu tô pensando em te arrebatar vivo, você me pede uma olha coisa que loucura, dessa. olha que loucura. Aí Deus não ouviu. E não ouviu até hoje. Os planos de Deus eram impressionantes. Então, assim, é um negócio impressionante, né? Isso é maravilhoso. Ou seja, é uma oração que Deus não ouve. Cuidado com orações que Deus não ouve. Uma outra oração que Deus não ouve. Lembra o filho pródigo voltando para casa? O que ele fala para o pai? Pai, pequei contra o céu. Não sou digno de ser chamado teu filho. Qual que é o pedido dele? Trata-me como um dos seus empregados. O pai ouviu a oração dele? Não ouviu também. Então, ele ignorou de uma maneira solene, né? Então, às vezes, filho, Deus... você está fazendo como Elias, ou está fazendo como o filho pródigo, né? Você está orando fora, desalinhado com a palavra, desalinhado com a promessa. Né, pastor, não pode ser ouvido, porque também existem tempos na nossa vida, né? O camarada não teve tempo para servir a Deus ali, foi salvo, né? Sim, mas eu acho que no fundo o que ele queria mesmo era ser salvo, isso, né? Ele talvez não sabia o que estava pedindo. Ser salvo. Muita clareza. Então, né? assim, se você está fazendo um pedido em linha com a promessa, continue crendo. Agora, lembra, você está num relacionamento com Deus. Então você pode perguntar, Senhor, tá bom, o Senhor não me deu o que eu estou pedindo, então me ensina, me explica por quê. E o Espírito Santo vai te ensinar. Viu, vai pastor? te ensinar. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. E uma das coisas que ela é apta é para discernir pensamentos e propósitos do coração. Então, dessa maneira, a revelação da palavra nos ajuda muito, né, a alinhar a nossa oração com aquilo que é a vontade de Deus. Porque o coração ele é tortuoso. Isso, e não só alinhar o coração, mas também Deus te dá uma inteligência espiritual para perceber que às vezes Deus responde a sua oração de uma maneira diferente do que você esperava. Isso acontece. Então, eu sempre gosto de mencionar, né, o caso da serpente de bronze. Então o povo murmurou e Deus permitiu que as cobras viessem. E as cobras começaram a picar as pessoas, né? E as pessoas começaram a morrer. E elas então pediram para Moisés, fala com o Senhor, clama a Deus para tirar as cobras. Então o pedido deles era, tira as cobras. Mas Deus não tirou. Deus tirou o efeito. Entendeu? Deus mandou levantar uma serpente de bronze, uma estátua, e ele falou, quem olhar para a estátua, o veneno da cobra vai perder o efeito. Então as cobras estavam no lugar delas, fazendo o que lhe é próprio, cobras fazem isso mesmo, não é? Mas Deus não as removeu, porque elas não estavam fazendo nada de errado. Elas estavam fazendo o que é o papel delas fazer mesmo. Mas o que Deus faz? Deus torna você imune ao veneno da cobra. Então, veja, é uma resposta um pouco diferente do que eles esperavam. E sempre nos ensinando a lidar com a fé, né, pastor? Exatamente. Pastor, o exercício da fé. A oração é um exercício de fé. A Bíblia diz que Deus transforma tudo, ele faz com que tudo coopere para o nosso bem, né, pastor? Eu acho que o importante, quando a gente depara com essas coisas, é não perder a consciência da bondade de Deus conosco. É como o senhor está falando aqui, Deus muitas vezes não dá exatamente como a pessoa pediu, ou faz de outra maneira, porque talvez aquilo não seria bom.
Né? Como você falou agora há pouco, a Bíblia fala que os que querem ficar ricos caem em tentações, cilados, se atormentam por causa da ganância. Né? E Deus às vezes está livrando a pessoa de coisas que nem ela sabe. Né? Todas as Existe uma bondade, tempo, né, pastor, tempo em e Deus. um modo, né? Que não podemos esquecer. Um garoto de 15 anos, ele pode orar para casar. Faz pedidos absurdos. Mas não devia vezes. casar. Né? Mas ele já pode orar. Mas ele tem que entender que tem um tempo para as coisas acontecerem, né? Agora, quando é uma necessidade do tipo, precisa almoçar, não tem comida, né? Aí é diferente. Então o Senhor vai te responder rapidamente, pode ter certeza. Não é um mero jargão quando a gente diz assim, não tendo alcançado o que a gente estava buscando, pelo menos naquele momento, a gente sempre diz, né? Deus sabe o que faz. E muito acima de nós, né? Deus calcula tudo, né? Deus sabe das coisas muito bem. E Deus ele não é forçado pela circunstância para nos atender. Eu acho que ele faz sempre com a sabedoria muito importante, celestial. né, Mas pastor? Deus gosta das coisas com emoção. Lembra disso? Deus a fé é emoção. É porque nós gostamos da coisa adiantada. Tem essa. E queremos na hora que a gente quer. Mas Deus é assim, quando a coisa está quase acabando, ele age. A água já está aqui, Esse ele abre o mar. Eu quero pregar sobre isso também. Eu tô com essa ideia de pregar também. Em que hora que abriu o mar, né, pastor? Que estava em que altura no peito do pessoal ali? Não só isso, assim. As situações que a Bíblia conta, extremas, em que por vezes, triz ia acabar o diabo não ganhou. Meu Deus do céu. Por um triz. Eu estava lendo essa semana a história de Joás. Não sei se vocês conhecem Joás. Ele começou a reinar com 7 anos. E o que aconteceu? Uma mulher chamada Atália, ela simplesmente matou todos os descendentes de Davi. Todos. Matou todos. Agora imagina, o Messias vai vir nessa linhagem. Ele é filho de Davi. Matou todos. Ela achou que tinha matado todos, mas Joiada, que era o sumo sacerdote, escondeu Joás, que era bebê. Escondeu ele no templo 7 anos. Uau. Que coisa impressionante. Quer dizer, só sobrou um. Olha, por um triz. Suficiente. Negócio impressionante. E foi suficiente. Deus agiu na última hora. Né? E você vê também na história Moisés, de né, Esther. Moisés, que loucura. Né? Vê na história de Esther, né? O Amã planejou destruir todo o povo, matar todo mundo num dia. Ele conseguiu um decreto poderoso. Conseguiu. Quer dizer, por um triz. Uma noite ali. Por um pouco, não tinha acabado também com a história. Então você vê situações assim no Velho Testamento. Eu acho fantástico, pastor. Deus escondeu Moisés dentro da casa do faraó, né? Parece que as histórias da Bíblia parecem enredos cinematográficos, né? Muito melhor que Hollywood. A Bíblia é muito melhor que Hollywood. A Bíblia tem história de todos os Se a Bíblia não tivesse Então, sido escrita, ninguém poderia criá-la. Não quer dizer que a oração não está sendo respondida, né, pastor? Claro. Então é preciso esperar no Senhor, né? Você não viu ainda, mas você vai ver. Persevere em crer. Há poder sim na oração e Deus ouve a oração sim. E a sua história vai ser a história de orações que foram respondidas. É isso que você vai contar para os seus filhos depois. Né? Então, no meio das circunstâncias, antes de procurar ajuda de qualquer homem, ore. Amém. Antes de procurar um empréstimo no banco, ore. Antes de você procurar um médico, ore. Preste atenção, nada de errado ir no médico, nada de errado empréstimo no banco. Mas essas coisas não podem ser a primeira opção. A primeira opção é, eu vou orar. Ore. Amém. E você vai ver que coisas vão acontecer. É legítimo importunar? Sim, Senhor. Claro. Jesus disse que é para fazer isso. O Senhor contou... Orar de maneira tão insistente que você está importunando. O Senhor contou 2 parábolas. Né? A primeira parábola é chamada do amigo inoportuno, né? Aquele vizinho chato, né? Você está dormindo, diz a Bíblia, e aí o vizinho bate na porta. Aí você fala, já estou deitado, o que você quer? Não, chegou um amigo meu, estou precisando que você me empreste aí um arroz, um feijão, um pedaço de carne, porque ele chegou com fome. Aí você fala, vou ter que levantar. Não vou mexer com isso não, mas o cara, por favor, continua insistindo. Essa é a história que Jesus conta. Aí o Senhor diz, vai acontecer que ele vai levantar. Ou vai levantar pela importunação, ou porque é seu amigo. Você não vai saber, mas ele vai levantar. Pastor, isso passaria a ideia de que Deus tem que ficar insistindo, porque Deus põe dificuldade. Então, porque essa é uma sensação Deus... que as pessoas têm a essa pergunta do pastor Rigonato. Então, é claro que existe uma dinâmica na oração, né? Claro. Então, Deus quer desfrutar de mais tempo com você. Amém. Então, Ele deixa você orar mais. Não é ruim isso. Isso é bom para nós. Sim. Né? Isso faz parte da dinâmica. Porque se Deus responde muito rápido, você vai embora.
Não, calma. Fica só aqui. uma banca de pedidos. É, fica aqui que eu quero conversar com você, né? Quero te ensinar algumas coisas. Esse é um lado. O outro lado, né, que é o motivo da parábola, é que existem coisas entre o céu e a terra que nós não sabemos. Daniel, a Bíblia fala, começou a orar, mas a resposta demorou 21 dias. Mas quando o anjo Gabriel chegou, ele falou, olha, você foi ouvido desde o começo. Primeiro dia. Mas quando eu estava vindo, aí o príncipe da Pérsia me resistiu. Tive que voltar e chamar o Miguel. Aí o Miguel veio comigo, teve batalha espiritual. Loucura. O Daniel não sabia nada disso. Nem nós saberíamos. Nem nós saberíamos e nem Não sabemos. sabemos, Nós sabemos as batalhas espirituais que acontecem nos ares, né, ao nosso derredor, anjos que Deus envia para pelejar por nós. Então, é preciso insistir em oração. Por várias razões. Essas duas, eu penso, são as Pastor, mais eu óbvias. acho que uma coisa importante é também, nesse momento, que a pessoa não aceite acusação. Porque eu acho que muitos irmãos começam, sabe, deve ter um problema em mim, porque Deus não me responde, começa a cair numa ansiedade, fruto de condenação e acusação. Acho que manter a consciência de que você é perdoado, amado, e que Deus não vai te responder porque você merece, que é claro que tem falhas. Então, se isso está resolvido na justiça de Cristo, fique em paz, né? Então, isso já resolve grande parte dos conflitos, né? Então, mantenha sempre em mente isso. Eu sou amado. Então, Deus te ama. Segundo, Deus é por você. Deus não é contra você. Ele está do seu lado, ele joga no seu time. Não pode ter dúvida disso. Porque tem crente que, de repente, acha que Deus te mandou para o outro lado, né? Aí Deus agora está no outro adversário. Não. Então, a terceira coisa que você tem que lembrar é que você foi totalmente perdoado. Totalmente. Seus pecados foram pagos na cruz de Cristo. Você foi justificado. E agora muito pode, pela sua eficácia, a oração do justo. Você é justo. Então, você tem que manter isso em mente. O diabo vai vir para te acusar, o diabo vai vir apontar o dedo, e você tem que manter-se firme no sangue de Jesus. Eu sou justo e sou perdoado. Muito bem. Esse fundamento estando bem estabelecido, então agora é um relacionamento com o Pai. É esperar o momento, é perceber a maneira como o Senhor vai fazer, que às vezes Deus faz da maneira diferente do que a gente espera, mas sempre melhor. Sempre melhor. O Senhor sempre nos supera. Você vai olhar no Evangelho, por 12 exemplo. cestos cheios. Tem um texto, né, lá em Marcos, que diz assim, que as pessoas trouxeram seus filhos para o Senhor impor as mãos. Ela só queria que o Senhor impusesse a mão, tocasse. Mas o que a Bíblia fala? Que ele pegou no colo. Entendeu? Então o Senhor, ele sempre nos surpreende, ele vai além, ele não só pegou, ele pegou no colo, ele deve ter brincado, ele conversou com aquela criança, não é? Então o Senhor quer se relacionar, essa é a verdade. E pastor, só para fechar, porque essa questão da oração, para não esbanjar, pede mal porque não pede para outra coisa a não ser esbanjar. Como decidir o que é esbanjar e o que não é, pastor? Porque às vezes a pessoa está querendo pedir um carro novo, mas isso não é esbanjar? Como que seria a definição? Então, é para isso você tem que ler o texto bíblico, entendendo o contexto. Então, vamos ler aqui, Tiago 4:2. Olha o que ele diz: cobiçais e nada tendes. Cobiçar significa o seguinte: eu estou querendo o que é do outro. Entendeu? O Guilherme tem esse cargo, eu quero o cargo dele. Entendeu? Cobiça. Cobiça. Começa com cobiça. Segundo, matais e invejais. Também não consegue obter. Então, tem gente que é invejoso. Não é? Viveis a lutar e a fazer guerra. Você até briga. Não é? Uma disputa para pegar aquele negócio ali. Então, veja bem. Aqui está mostrando as motivações da pessoa. Tem gente que está pedindo porque está com inveja. Ele está orando porque está com inveja. Então, não é porque ele precisa, porque está com inveja. Então, o Senhor não pode dar para ele, senão o Senhor vai estar reforçando o comportamento. Outros estão cobiçando. Cobiçando, é muito perigoso esse negócio de cobiçar. Porque às vezes você cobiça achando que é até legítimo. Né? Você é uma pessoa que quer prosperar, mas você não pode cobiçar o carro do seu irmão, a casa dele. Né? Várias vezes eu já entrei em supermercados, né, que eu achei o prédio tão bonito, eu falei, puxa, podia ser uma igreja. Mas na mesma hora eu dizia, Senhor, me livra da cobiça, porque cobiça é pecado. Cobiça, eu não posso cobiçar o que é do outro. Verdade. Né? Então tem gente que ora por cobiça, outros oram por inveja,
Outros oram por briga. Aqui, ó, tá dizendo, fazeis guerra. Eita. Então, aquela pessoa que ora, Deus pesa a mão. Misericórdia. Né? Deus, vou te entregar nas mãos de Deus. Esse é o mais Ameaça, comum. né? É uma ameaça, né? Porque na cabeça dele, Deus vai pegar você e vai Deus te E ele espremer. faz das mãos de Deus uma ameaça. A mão de Deus vira-se um Não é lugar mais de pra tortura. abençoar. Um lugar de tortura. Então, aí você acha que Deus vai ouvir você? Você ora para Deus pesar a mão no vizinho, Deus vai falar, vou pesar, porque ele orou, vou fazer. Não. Deus não. Então, não podemos orar com essas motivações que Tiago diz, né? E isso é que é esbanjar nos prazeres. É que a gente pensa que esbanjar nos prazeres é assim, desejo sensual, né? Não, mas o prazer não é só sensual, não. Você sente prazer de esfregar a cara de alguém no chapisco, entendeu? Quando você vê o outro sofrendo, te dá assim uma sensação gostosa. Isso é muito ruim, né? Assistir o jogo da Argentina, né, pastor? Contra qualquer pessoa. Ninguém pode dizer, né, pastor, bem feito, né? Isso é ruim, né? Pastor, uma pergunta frequente também. Deus cura uns e não cura outros. Parece que Deus cura uns e muitos não são curados. Olha, eu creio que a vontade de Deus é salvar todos, Amém. mas nem todos são salvos. É verdade. Então é o mesmo princípio. Qualquer bênção da cruz depende da sua aceitação, da sua fé. Então você prega, faz o apelo e a pessoa não aceita. Ou às vezes faz de conta que aceita. Tem isso também. Você faz o apelo, ela vai na frente, mas só está fazendo de conta. Fazendo um teste. Deus não aceita essa coisa, Pastor, né? Teatral. Então, esse é o primeiro aspecto. Nem todos são curados, porque nem todos creem. Mas a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. E a salvação envolve cura também. Mas uma segunda coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é que nós crentes, de maneira geral, lidamos mal com a morte. E a gente sempre lida com a morte de uma maneira negativa, não é? Então, eu creio que ninguém tem que morrer doente. Você pode morrer na hora de morrer, sem estar doente. Então, doença não deveria fazer parte da sua vida época nenhuma. Apesar que a gente acha que quando vai ficando velho, a doença é aceitável. Não deveria ser. Você tem que ter uma velhice saudável. Amém. Morrer saudável. Faz parte da aliança. Mas lembrando que vai morrer. Se o Senhor não voltar, vai morrer. É um fato da vida. E deveríamos lidar com isso com naturalidade. Mas não é a vontade de Deus que você morra jovem. Não é a vontade de Deus que você não cumpra os seus dias. Não é da vontade de Deus, né, que criancinhas morram. Então, essas coisas todas existem. Pais enterrem filhos, mas não é a vontade de pastor? Deus. Pai não enterra filho. Não é a vontade de Deus. Deus é bom. Tudo isso acontece por causa da queda, né? Foi por causa do pecado, lá no Éden. E aí a morte entrou no mundo. Vivemos num mundo caído, que ainda é amaldiçoado. Mas a maldição vai ser revertida quando Cristo voltar. Amém. pastor, eu queria colocar um texto muito questionado com relação a respostas de oração. Os irmãos têm muita dúvida, que é João 15:7, que o Senhor Jesus disse ali que quando a palavra permanece em nós, e se nós permanecermos nele, tudo que pedirmos será atendido. É uma afirmação muito, muito forte, né, do Senhor Jesus. Promessa, é uma promessa extraordinária. Né? A promessa mais extraordinária que você pode ter é essa, né? Se as minhas palavras permanecerem em vós. Como é que os crentes leem isso? Se eu não tiver pecado, se eu não tiver erro nenhum. Ele já vai para a conduta logo. Ele vai para a condição. Ele vai para ele mesmo. Então ele acha, se a palavra está em mim, eu não peco. Não. Você estar com a palavra no seu coração é você estar com a verdade. Qual é a verdade? Essa é a pergunta que Pilatos fez. Qual é a verdade? A verdade é que Deus nos amou de tal maneira. Essa é a verdade. Se essa palavra da verdade permanecer em você, você pode pedir o que você quiser. Entendeu? A verdade é essa. A verdade do universo é que Deus nos amou tanto que abriu mão do próprio filho para nos ter. Essa é a verdade. Essa é a verdade que o diabo quer ocultar e que as pessoas duvidam. Mas é a verdade. Se ela permanecer em você, você pode pedir o que você quiser. Aleluia. Amém. Mas tem uma segunda condição, né, pastor? Que ele fala assim, se a minha palavra permanecer em vós e se vós permanecerdes em mim.
né, tem essa segunda Permanecer condição. no Senhor é permanecer no amor dele. Com essa consciência. É a mesma coisa. Permanecer em Cristo, as pessoas pensam assim: se eu pecar, eu saí de Cristo. Né? Cristo, eu saí de Cristo, porque eu pequei, como é que pode? Não, você está dentro da arca. Quando você cai dentro da arca. Você não cai no dilúvio. Você não vai passar pelo juízo lá fora porque tropeçou. Entendeu? Nós tropeçamos, mas agora somos filhos. Entendeu? É totalmente diferente. Um ímpio, quando peca, ele quebra a lei. A maldição vem para ele. Nós, quando erramos, não quebramos lei. Somos apenas disciplinados, comportamos mal. É diferente. Né? Então, permanecer em Cristo é permanecer na graça. Amém. Lá em Gálatas 5,4 diz o quê? Né? Que se você anda na lei, você está decaindo da graça. Então, se você decaiu da graça, deixou de permanecer. Não que Cristo agora não esteja em você, mas ele não tem efeito na sua vida. Então é um texto que se aplica muito a crer de forma correta, né, pastor? Na palavra, naquilo que foi estabelecido pelo crer na próprio verdade. Deus, né? Crer na verdade. E o permanecer em Cristo é confiar, acreditar, crer, né, pastor? Glória a Deus. Então vamos para o Aplique a Graça. Tem um áudio de um ouvinte para o pastor Aloysio aqui, colocando uma história e fazendo uma pergunta sobre alegria no meio do problema. Vamos ouvir. A graça e a paz do Senhor Jesus, pastor Aloysio, ouvindo aqui esse programa abençoado, Escola da Graça Cast. Pastor, eu ouvi uma palavra do Senhor sobre me alegrar nas necessidades e perseguições. Eu entendo suportar, pastor, mas me alegrar eu confesso que achei um pouco demais. Como posso saber a maneira certa de lidar com os problemas e perseguições? Eu não quero lidar com os problemas de forma errada para ser aprovado. Como que eu garanto isso? Então, querido ouvinte, você está me ouvindo mesmo, aleluia. Você é um ouvinte verdadeiro. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 6, é que Paulo diz isso, né? Que ele então tem como por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações. O que é uma coisa realmente totalmente fora de qualquer paradigma. Né? Nós ficamos triste no meio da tribulação. Então, por que Paulo diz que ele ficava agora alegre? Né? Porque ele enxergou lucro na coisa. Ele enxergou vantagem. Então, se Deus também te mostrar que tem vantagem para você aquela luta, você vai ficar alegre, você vai dizer, puxa vida, vou passar por isso aqui, mas Deus já me falou que depois vai ser um lucro muito grande. Então você fica com o seu olho lá na frente, ainda que no momento está desconfortável. Você espera a recompensa. Mas a promessa do Senhor é essa, é que nessa fraqueza, a fraqueza é necessidade, luta, né, privações, doenças, isso tudo é fraqueza. Quando você é fraco, diz a Bíblia, que você é forte, não é? Quando você é fraco, você é forte. E o poder de Deus vai se manifestar na sua fraqueza. Por quê? Porque a graça é superabundante, não só onde tem pecado, mas também onde tem fraqueza. Então, quando você estiver vivendo um tempo de fraqueza, confia que a graça naquele momento sobre você é mais abundante ainda. E vai ter poder de Deus disponível. O que significa, diz a palavra de Deus, que você vai ter lucro, você vai ganhar. Quem que não quer poder de Deus? Né? E Paulo diz que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, o poder, para usar uma linguagem mais clara, né? O poder se torna mais eficaz na fraqueza, mais perceptível na fraqueza. Então, quando você entende como é a dinâmica das coisas do Espírito, você consegue sim se alegrar. Eu imagino que ele está até perguntando assim, pastor, tem que passar na dificuldade fazendo festa mesmo? Alegrando assim no nível máximo? Paulo fala que ele se gloria. Meu Deus. Entendeu? Ele se gloria nas fraquezas. Quem que se gloria em fraqueza? Tem que ter uma inteligência emocional muito boa. Eu tô doente, aleluia. Pouca gente é doente como eu. Meu Deus do céu. Loucura do evangelho. Né? Mas Paulo está dizendo que ele está se gloriando ali, porque ele está dizendo para o diabo. É como ele fala lá em 1 Coríntios 15, né? Ó morte, onde é que está a sua vitória? Né? Ele está dizendo para o diabo, onde é que está o seu poder? Né? Deus está manifestando um poder maior, porque lembra que o contexto todo é de um mensageiro de Satanás.
Então Paulo está alegre porque esse mensageiro agora vai ver poder de Deus agir. Então, essa que é a alegria. A maneira da gente realmente se gloriar nas dificuldades e na fraqueza é quando a gente entende a graça, né, pastor? Porque aí a gente sabe que tem algo bom que vai acontecer. A gente anda... Porque inverte totalmente o conceito, né? Porque o mundo é dos fortes, né? Quem é que você valoriza? Forte. Né? Quem é que é campeão? O mais forte. Quem chega em primeiro lugar? O mais forte. O time mais forte é que ganha. É a mentalidade do mundo, né? Então, é mentalidade natural, né? Mentalidade natural. Mas você vem para o reino de Deus, Deus rejeita o forte. Ele diz, vou abençoar só o fraco. Se a mão de Deus vai agir na hora da fraqueza e dos problemas, aí você tem razão de celebrar. Chegou. Mas é preciso entender isso. Deus não abençoa mais o forte. Se você se acha forte, você está fora da vista. Isso aí não é uma questão. É preciso crer, reconhecer, perceber a própria fraqueza para você desfrutar de graça. Isso que eu ia dizer, não é uma questão simplesmente de ficar procurando a fraqueza, eu querer ser fraco, não vai ter que enxergar isso. Não você precisa querer. Realidade, né? Ninguém precisa querer ser fraco. Ela tá aí. Fraqueza é inerente. Precisa ser vista, né? Fraqueza é inerente, por isso crescimento é se enxergar, né? A fraqueza é inerente, você não precisa se preocupar, você acorda de manhã, ela já está lá. Não depende de você querer, né? Mas o nosso problema é que nós achamos que Deus só está feliz se a gente for forte. E aí você fica o tempo inteiro fazendo de conta que é forte. Não, é preciso chorar, dizer, Deus, tira esse espinho, tá doendo, me ajuda, entendeu? Só há graça para quem reconhece que é fraco, lembra disso. Se você acha que é forte, você não tem graça. Você não vai receber favor. Mas se tem qualquer área da sua vida que você reconhece debilidade e fraqueza, nessa área tem graça disponível. O senhor abordou uma questão ontem, pastor, que os irmãos, ao declarar o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Aí ele já assume uma posição de força, né? Ao invés de conferir a força a Cristo. Exatamente, porque ele esquece de ler o versículo de maneira correta. É nele que me fortalece. Tudo é nele, por meio dele. Não é nós mesmos. Entendeu? Então, qual que é o conceito equivocado que as pessoas têm? Isso é que a religião ensina, né? Que à medida que você cresce, você fica mais forte. Não é? Mas, na verdade, à medida que você cresce, você depende mais da força de Cristo. O verdadeiro crescimento é reconhecer as debilidades e esperar, confiar, descansar na força do Senhor. Agora, quando você pensa que está ficando forte, você fica independente. Eu não preciso mais tanto de Deus, porque agora eu sou maduro. E é o perigo que você falou, né? Que você põe a pessoa fraca para pregar, ela depende de Deus, Deus usa ela. E aí foi uma benção porque Deus agiu. Aí cai no engano de achar que foi ela. Aí perde de novo. Ou seja, é uma constância de lembrar que o seu sucesso tem sido por causa disso, né, pastor? Acho que isso é uma coisa muito importante. E eu acho que também, pastor, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que reconhecer a fraqueza não tem nada a ver com autocomiseração. Isso. Ficar olhando para si, se depreciando. Apenas admitir, eu preciso de Deus. Porque... entra uma questão, pastor, isso que o pastor Nora acabou de colocar, que confesso para o senhor que me incomoda muito, que é a passividade. Muitas vezes, talvez, ela pode ser gerada na mente dos irmãos por essa autocomiseração, né, pastor? A pessoa se acha tão pequeno, se acha tão incapaz, que provavelmente gera neles uma passividade diante das coisas de Deus, né? Mas é tudo mentira, tudo mentira. Quem se acha realmente menor, incapaz, ele não fica triste de ser o último. Se você está triste de ser o último, é porque você acha que merecia o pódio, merecia ser o primeiro. Então você é um mentiroso. Você fica, ai, tadinho de mim, ninguém me reconhece, ninguém vê meu valor. Orgulhoso. Por quê? Porque você queria ser o primeiro. Mas aquele que de fato acha que é o último, você não vê ele falando nada, ele está em paz. Está tudo certo. Ninguém lembrou de mim, esse é o normal. Meu lugar. Me trataram como o último. Pois é, mas é isso que eu sou. Entendeu? Está livre. Quando você é livre, você é livre para servir. Mas quando você está cheio de autopiedade, você é um mentiroso, você é um orgulhoso. Continua olhando para si, né? Não é só olhando para si. É que você sabe que tem dois tipos de orgulhoso. O orgulhoso que recebeu aplauso
e o orgulhoso que não recebeu o aplauso. O que recebeu o aplauso se torna um orgulhoso o quê? Soberbo. Sou mesmo. O que não foi aplaudido se torna um orgulhoso o quê? Amargurado. É a injustiça. Chateado. Mas tudo estava atrás do aplauso. Agora, aquele que sabe que é o último mesmo, ele não fica triste. Você sabe, eu não sei jogar futebol, nunca soube. Mas quando eu era adolescente, na escola, não é que eu tentava, era obrigado, né? Fazia parte da aula de educação física. Era uma cultura nossa. Entendeu? E aí sempre tinha os dois capitães, que normalmente eram os melhores, eles iam escolher. Eu nunca fui escolhido, eu sobrava. Não sei se você entende o que eu estou dizendo. Escolheu todo mundo, sobrou eu. Entra aqui. Vai. Entendeu? Vai tu mesmo. Agora, você acha que eu ficava. Escolhido, pastor. Você acha que eu ficava amargurado? Ia para casa chateado? Eu falava, vai fazer o quê, né? Quando é que eu vou me livrar dessa tortura? Quando eu me livrar disso? Mas eu não ficava revoltado com ninguém, porque eles são bons mesmo, eles sabem, eu não sei fazer o quê. Deus não me deu a habilidade. Aleluia. Aí pediu um colo para você. Entendeu? Agora, quando você se acha bom e não é escolhido, aí você vai embora. Amargura, esse que é o problema. problema. Achando o quê? O que faz um negócio desse comigo? O melhor batedor de pênalti. Aí a mãe fala assim, pobrezinho de você. Meu Deus do céu, que horror. Então esse negócio, não se iluda com autopiedade. Gente com autopiedade, lambendo ferida, é só um orgulhoso que não foi aplaudido. Sem contar o bullying, né? O camarada chegou pra mim uma vez, você gosta muito de jogar bola? Demais, né? Vai me convidar. Eu falei, você não aprende, né? Nossa! Gosta tanto. Miserável. Tá bom, né? Aquela questão que o senhor falou na administração, pastor, o se enxergar, né? Aquele que se enxerga, ele tem uma postura boa, né? Mas além de enxergar, você tem que ter atitude, sei lá, de inteligência emocional ou de humildade, né? Acho que humildade é melhor. De ficar tranquilo, né? De descansar. Se você... O que acontece é tudo uma questão de conceito, de entendimento. Qual que é o conceito das pessoas? Que crescimento, quando eu cresço, eu me torno forte. Entendeu? Mas o crescimento nada mais é do que enxergar as fraquezas, as próprias fraquezas. Entendeu? E Deus vai manifestar força com ela lá. Porque ela é que traz glória para Deus. Deus viveu isso, né? Mas deixa eu explicar esses dois aspectos. Pastor, só para você Primeiro continuar aspecto, dentro dela, porque tem uma coisa que eu já vi, uma linha muito fina sobre essa questão de na tua luz vemos a luz e virar uma introspecção. Sim, mas antes de falar nisso, esse já é outro assunto. Eu quero falar aqui daquilo que não é introspecção nem nada. Então, por exemplo, eu sou tímido. Entendeu? Ninguém acredita que eu sou tímido, mas eu sou tímido. E Deus nunca tirou a timidez de mim. Verdade. Eu tenho 36 anos de ministério e 36 anos eu sou tímido. É o que é. E aí eu tenho que todas as vezes Orar. crer que Deus vai me usar e oro para o Senhor me dar espontaneidade, me dar o que precisa ser dado. Mas eu não tenho essa facilidade. O ambiente do púlpito não é o meu ambiente mais confortável, natural para mim. Lá é um lugar para mim que não é confortável. Entendeu? Pouca gente entende isso. Aí ele pensa, à medida em que o pastor Luiz ficar mais maduro, essa timidez vai desaparecer. Não vai. É a sua fraqueza. Cultive. Então Deus é o Deus dos fracos. Deus não é o Deus dos fortes. Deus é o Deus dos rejeitados, não é dos aceitos. Deus é o Deus dos derrotados, dos fracassados, não dos vitoriosos. Pastor, cultive. Quando Deus resolveu vir, como é que Deus veio? Veio Jesus. Sim, mas como é que ele veio? Humilde. Ele veio para os pobres, veio com bebê. Embrião, bebê. Como? É impossível ser mais fraco do que um bebê no colo de uma mãe. Totalmente dependente. Não, impossível ser mais fraco muito do que frágil. Deus veio em fraqueza. Loucura, né? Qual que é o momento que ele vence o diabo? É no momento que ele está com as mãos presas, os pés cravados, ele não pode fazer nada. Entendeu? Mas é o momento que ele vence. A cruz é a absoluta fraqueza de Deus. Mas é a vitória. É o fim de tudo. Mas né? nós queremos ser fortes em nós mesmos. A gente fica orando para Deus nos fazer fortes. Então eu não vou ser tímido, vou ser ousado, vou ser isso, vou ser aquilo. Enfrente a sua fraqueza. Pega a sua fraqueza e deixa Deus usá-la. Aleluia, pastor. O caminho da fraqueza é o maior e o melhor nível de sabedoria, né, pastor?
esse caminho de fraqueza, essa compreensão. Pastor, você falou cultive essa fraqueza, essa coisa de fique em paz, porque ela pode ser realmente essa grande bênção de poder, né? Claro. Não ficar perturbado com isso, ficar querendo mudar isso, né? Eu já fiquei tantas vezes. A gente descobre isso, às vezes demora, né? Mas a gente pode aprender com você aqui, né? Eu não sei nem se pode dizer isso, mas eu até me sinto mais forte depois dessa palavra. Glória a Deus. Vamos fazer no Escola da Graça Cast um rápido intervalo. Sim, Tá pastor? bom. Não, Pode fazer. Eu queria que o pastor comentasse essa diferença dessa coisa que as pessoas ficam falando na sua luz, veja a luz, e eu tenho que ficar me vasculhando, né? Para achar que isso é motivo de crescimento. Não é isso, né, pastor? Não, ficar consciente de si mesmo o tempo inteiro é muito desconfortável. Muito desconfortável. Tem algo pior do que vestir uma roupa e ficar lembrando da roupa o tempo inteiro? Deus me livre. Tem nada pior do que isso. Eu quero vestir uma roupa e esquecer que eu tô com roupa. Então eu não vou ficar puxando aqui, não vou ficar fazendo nada, eu tô em paz com a roupa. Então nossa vida também é assim. A gente não tem que ficar o tempo inteiro se olhando. Quem se olha, ele está procurando o quê? O que ele está procurando? Algo de bom, virtude, que né? Deus possa dizer, vou te abençoar agora. Aí como ele não acha, ele se deprime, fica aquela vida horrorosa. Ou seja, né, pastor, admitir a fraqueza não é ficar vasculhando isso, né, para se acusar. Não, é São você. coisas distintas. Isso, você pode procurar algo de bom em você e você não encontrar. O que você vai encontrar? É o contrário. Você vai encontrar fraqueza. Mas se você entender que a fraqueza te qualifica para a bênção, você fica em paz. Mas se você não acredita no que eu estou dizendo, né? E acha que a fraqueza é derrota mesmo, aí vai ficar do jeito que está. Porque apenas ser fraco não te faz forte. É verdade. Porque tem gente que é fraco e é fraco mesmo. A graça não é automática. Entendeu? Não é automático. Então, é preciso se gloriar na fraqueza. E dizer, eu sou fraco, mas nessa fraqueza é que Deus vai fazer. Porque tem gente que é só fraco. Ele é fraco e a fraqueza dele faz ele ser mais fraco ainda. E aí fica aí. Mas o duro, pastor, é quando a pessoa procura algo de bom e ela acha. Ou acha que acha. Ou ela tá achando que acha, né? Então, é por isso que eu disse que crescer é se enxergar. Se enxergar. Tem gente que não se enxerga. Eu estou na mesa com os meus mestres aqui, né? E o pastor Naor tem uma frase muito interessante que ele sempre gosta de usar, que nós temos que olhar com a lente da graça, né? Nós podemos dizer isso então, né? Que a gente tem que olhar para nós com a lente da graça, né, pastor? Sim, claro, sempre vê, com a obra, Deus vê. sempre pela obra consumada de Cristo. Muito bem, então nós vamos fazer um rápido intervalo, Escola da Graça Cast aqui pela Vinha FM, no canal do YouTube. Você que está participando, manda mensagem agora lá no Instagram do Pastor Aloysio, manda aqui no YouTube para a gente poder registrar sua participação. E na volta nós continuamos no terceiro bloco, a perspectiva da graça e a notícia. Choveu no deserto e muitos estão clamando que é o cumprimento de Isaías 41. Será mesmo? Pastor Aloysio responde na volta no Escola da Graça Cast. Estamos de volta com Escola da Graça Cast, é o segundo bloco que começa aqui pela Vinha FM. Você que nos acompanha no YouTube, na internet, faça parte da Escola da Graça entrando lá no site oficial. Você pode fazer um cadastro gratuito e também ter acesso a palavras de todos os momentos, estudos bíblicos com cadastro. O site é escoladagraça.com. Lá você vai ter acesso a todo esse conteúdo e não deixe de seguir o Pastor Aloysio também e acompanhar todas as lives de testemunho, acompanhar os conteúdos que aqui estão todas as quartas, logo após a palavra. Pastor Aloysio, o quadro é uma notícia intrigante. Choveu no deserto, mas não foi pouco, Pastor Aloysio. Põe na tela para nós então a notícia do Estadão. Essa semana, hein? No deserto do Saara, chuva rara forma lagoas entre as dunas. Veja nas imagens, uma rara sequência de chuvas deixou lagoas azuis de águas entre as palmeiras e as dunas de areia do deserto do Saara, nutrindo até algumas das regiões mais atingidas pela seca. O volume é superior ao que vinha sendo registrado. E a pergunta dessa notícia que chegou a nós é: pastor, esse é um cumprimento de Isaías 41, onde diz que o deserto iria florescer? Olha só. Bem, a profecia de Isaías, ela é, na verdade, para o milênio. Então, é a primeira coisa que a gente tem que entender. Segunda coisa, a profecia não diz que o deserto vai florescer uma vez em 1000 anos. Diz que ele vai mudar a condição.
vai deixar de ser deserto. Vai se tornar um lugar fértil. Então, não é isso que aconteceu no Saara. Porque, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né? Tem gente que pensa que deserto nunca chove. Não, todo deserto chove. É mesmo? Todo deserto chove. O deserto mais Muita seco... raridade, né? O deserto mais seco do planeta fica no norte do Chile. E lá chove muito pouco. Muito pouco. Tem anos que não chove nada. Outros chove muito pouco, milímetros. Mas quando chove... É impressionante, tem sementes de plantas ali que rapidamente germinam. Que loucura. Nos desertos mais secos do mundo. Então, no Saara também chove eventualmente. Claro que quando chove muito, como aconteceu agora, vira motivo de notícia, né? Mas ele não deixou de ser deserto. Não deixou de ser deserto. Não mudou a natureza. Não mudou. No milênio vai mudar. No milênio a maldição vai ser removida da terra. Porque Deus disse o que para Adão? Maldita é a terra por tua causa, né? Então, no milênio isso vai acontecer. Lá em Israel, o deserto está florescendo há muito tempo. Eu gosto muito do Salmo 126, que diz: restaura no Senhor a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Então, se você sabe um pouquinho de geografia bíblica, o Negueb é o sul de Israel, né? Tem uma cidade chamada Beerseba, ou Beersheba, como dizem em hebraico. Beerseba é a primeira cidade do sul, é a maior. Hoje virou o Vale do Silício, lá em Israel, um lugar de indústrias de tecnologia. Mas é o começo do deserto. E lá tem duas características. A primeira, lá existem torrentes. Torrente é um negócio fascinante, que chove no norte e a enxurrada vem para o sul. Só que a enxurrada vem juntando uma com a outra e chega na forma de rios violentíssimos. Então, frequentemente tem judeu morrendo porque ele resolve surfar a torrente. Meu Deus. É gente muito doida. E quando as torrentes, então, passam no sul de Israel, que é um deserto do Negueb, floresce. Floresce, mas não choveu, mas floresce. É uma coisa fascinante. Mas o deserto também tem florescido por causa da tecnologia, né? O sistema de irrigação que Israel desenvolveu. Então, hoje você chega no Negueb, você vê plantações de tâmaras, assim, de perder de vista. Loucura. No meio do deserto. É um negócio lindíssimo, né? É uma técnica por gotejamento, né, pastor? É um negócio impressionante que eles fazem. Mas o principal, eu penso, temos que entender, é que a profecia vai se cumprir plenamente no milênio. Mas eu fico feliz, né, do nosso ouvinte estar vendo, né, o noticiário e procurando sinais proféticos. Eu fico feliz que você vai ver muitos sinais proféticos, porque estamos entrando sim, vivendo os últimos dias e entrando no princípio das dores. Então as coisas tendem a aumentar. Você pode pesquisar hoje em qualquer site respeitável e eles vão te informar. Ontem saiu no Popular essa informação também, dizendo que os eventos geológicos, climáticos, né? Então, terremotos, tsunamis, secas, incêndios, essas coisas todas aumentaram 50%. Meu Deus. Então, Jesus disse que essas coisas iriam acontecer em Mateus 24. Então, o aumento delas já é o princípio das dores. Aleluia, Maranata. Maranata, Maranata. Bom, tem também aqui uma participação de um ouvinte no nosso Isso Tem Graça. A gente pega as perguntas mais engraçadinhas e coloca no último bloco até para o pastor colocar o ponto. Ele está dizendo o seguinte, pastora Luiz, eu ouvi falar que para garantir o céu tem que cumprir os 10 mandamentos. Se eu deixar só uns 2 de lado, eu ainda estou na média, pastor? Agora pensa. Olha aí, que interessante essa pergunta, né? Mas essa é a teologia dos Simpsons, né? É a teologia de Hollywood. Todo filme, todo desenho aí que você assiste tem uma teologia. E a teologia deles é o seguinte, olha, eu fiz o melhor que pude, né? Então Deus vai levar em conta isso. Eu me esforcei. Tudo bem que eu não fui perfeito, mas me esforcei para ser um bom marido, um bom cidadão, um bom filho, etc. Então, essas pessoas acreditam mesmo que funcionam dessa maneira. Mas isso é um completo desrespeito à lei de Deus. A lei é um sistema que foi dado no Velho Testamento
que não aceita boa intenção. Imagina, você chega para o juiz e fala, eu matei, mas foi com boa intenção. Quer dizer, o juiz não vai te isentar do crime, não é? Então, a lei, ela é um sistema de tudo ou nada. Ou você cumpre todos os mandamentos, ou se você quebrar um, diz Tiago, quebrou todos. Porque é como se estivesse tudo ligado assim num elo, entendeu? Então, essa coisa de dizer, eu cumpri 8, só 2 que não, Deus vai fazer. Não, não existe isso. Se você acha que é salvo por cumprir mandamentos, cumpra tudo. Por que Cristo veio? Porque, na verdade, nós não conseguimos. Então, ele cumpriu no nosso lugar. Ele cumpre no nosso lugar e agora, quando nós cremos nele, essa justiça que é dele, ela é imputada a nós. E nós nos tornamos justos com a justiça dele. E aí, quando você chegar diante de Deus, aí já não é mais uma questão de quantos mandamentos eu cumpri, mas é a questão de quantos mandamentos Cristo cumpriu. E aí, se Cristo cumpriu tudo, você vai ser liberado para entrar. Essa é a salvação, é de graça. Mas se você quer relacionar com Deus com base na lei, se prepara, porque naquele dia vai ser requerido de você o cumprimento completo. E lembra, boa intenção só não resolve. Pastor, nada, né? Assim, os mandamentos, né, tem aqueles de... As pessoas se iludem porque eles cumprem os mandamentos de práticas externas, né? Mas aquele que te enquadra na questão íntima do coração, né? Onde está o coração corrupto. O que é o começo do Sermão do Monte? O começo do Sermão do Monte é Jesus dando uma turbinada na lei, né? Como é que chama esses remédios que o povo põe aí? Né? Essas bombas. Anabolizante, né? O Sermão da Montanha é a lei com anabolizante. Porque a lei diz o quê? Não matarás. Eu, porém, te digo. Mas o Senhor disse o quê? Se você ficou irado, não, odiar. Irá, né? Irá, meu amigo. Chamar de tolo. Meu Deus. Já era. Você tá frito. Piorou muito. O Senhor disse que você quebrou a lei, chamou de tolo. Não é questão de adulterar, não. É questão de olhar só. De intenção. Olhou, meu amigo. Cuidado. Então, por que o Senhor faz isso? É para o fariseu cair em si, se enxergar. Porque ele se achava cumpridor da lei. Eu não, tudo bem, eu olhei, mas eu não fiz. Né? Não, tudo bem, eu não matei. Mas você xingou o cara tudo. Entendeu? Então, eu gosto muito de lembrar sempre as pessoas disso, ampliar né? O problema das pessoas, das igrejas, é que não segue a lei de Moisés. Eles inventaram outra lei. Inventaram. Então, é não beber, não fumar, não usar droga, não trair a mulher, pagar os impostos, dar o dízimo. dízimo. Entendeu? Aí ele pega as leis da igreja dele e acha que vai ser salvo por cumprir isso. Mas nem isso você consegue cumprir. Acredite que eu estou te dizendo. Pastor, você fala sempre uma coisa poderosa. Ou você chega diante de Deus sem pecado, ou você chega com sangue. Não tem outra alternativa. Então, se você não tem pecado nenhum, ok, pode ir. Se não, meu querido, é melhor você ir com sangue. Não o seu próprio sangue, o de Jesus. O de Jesus. De Jesus. Lembra disso. É importante colocar esse ponto, né? E uma coisa também que outra pessoa participou, ele perguntou assim, pastor, se por acaso eu convencer a Deus de que eu realmente fiz por onde, mesmo não tendo acertado em tudo, para Deus não vale. A mesma coisa, convencer. Então vai lá e tenta, né? Tenta dizer para Deus que você merece. Eu vou te contar algo, talvez você não saiba. Tem coisa que Deus não gosta, tem outras que ele detesta. A palavra bíblica é Deus abomina. Mas essa palavra é muito chique, então eu prefiro detestar. Deus até odeia certas Detestar é mais goiano, a gente entende melhor, né? Tem coisas que Deus detesta. Então, Deus não gosta do pecado. Claro, não é legal. Mas Deus detesta a pessoa que acha que não tem. Hipócrita. Entendeu? É hipócrita. Deus detesta aquele que acha que merece, porque cumpriu a lei, porque é mentiroso. Ninguém jamais cumpriu a lei. Não há nenhum bom, nenhum sequer. Então, essa pessoa está fazendo algo com a intenção de agradar a Deus, mas ele está fazendo algo que Deus detesta. Muito cuidado com o que Deus detesta. Lá em Efésios 2, 8, 9 diz o quê? Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, gloriar é o quê? Cheguei aqui no céu.
mas eu fiz por onde? Obedeci tudo. Fiz por entendeu? onde? Ninguém vai poder dizer isso para Deus, porque Deus detesta. Isso vale para a salvação, isso vale para as bênçãos que você está orando, resposta de oração, qualquer coisa que Deus faça na sua vida. Se você pegar aquilo e dizer que é mérito seu, Deus detesta. A pessoa acho que nem sabe, né, pastor, qual que é o padrão da régua de Deus para poder achar que pode convencer a Deus de alguma coisa. Porque se você vai diante de um juiz, de um tribunal, ele tem uma constituição para te julgar. A mesma coisa, se você quer convencer a Deus que merece, tem que entender com base em que Deus vai julgar o seu merecimento, que é a lei. É a lei. São 613 mandamentos, sem falhar nenhum, como diz Paulo. Quem que pode realmente ser aprovado? Ninguém. Pastor, e tem uma a gente coisa... não consegue nem lembrar. Se eu tiver que lembrar de 613 coisas... Camarão. Não consigo, não. É coisa demais. Muita coisa. Pastor, mas tem um aspecto interessante, né? Porque a verdade é que nenhum de nós gostamos de ficar devendo algo para alguém. E as pessoas que têm esse pensamento que o senhor acabou de colocar, eles fazem de Deus devedor deles. O senhor colocou, Deus detesta. Então, quando a gente merece algo, nós estamos fazendo de Deus que ele nos deve algo, né? Porque imagina, vamos pensar uma situação bem prática, né? A pessoa, ela deu o dízimo, entendeu? Aí ela chega diante de Deus e ela não vai confiada na graça. Ela vai confiada em quê? No mérito dela. Eu fiz a minha parte. Eu fiz a minha parte. Agora, Senhor, o Senhor tem que fazer a sua. Porque tu és fiel. Então ele não ora, ele cobra de Deus. Entendeu? Ele entra numa demanda com Deus baseado o quê? Na justiça dele. Ele obedeceu. Agora Deus também tem que ser justo recompensando. Então não caia nesse erro. Você vai ter um problema muito sério. Quando ele ainda diz que Deus é fiel, ele está falando isso, né? Deus é fiel. A maior parte dos crentes, sou fiel, ele vai maior ser parte comigo, dos crentes, né? que gostam muito de colocar no carro que Deus é fiel, é claro que Deus é fiel. Mas o que ele está dizendo é o seguinte: olha, eu fiz a minha parte. Agora é com o Senhor. Deus é fiel. Religião é um troço. Meu Deus, na hora Por de... isso que o mais confiado é na fidelidade própria. Por isso que perece por falta de revelação. Postura, Agora, pastor, o senhor falou uma coisa aí que muitos podem ficar intrigados com isso. A questão de mandamento, são 613. Se eu vou lembrar de um sequer deles. Mas como que fica, então, o padrão de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, se ele nem lembra dos mandamentos, né, pastor? Não, só tem que lembrar de Cristo. Cristo é que é o seu padrão, a sua ética, seu valor, seu poder, seu suprimento. Cristo é tudo. Então, se eu não tenho a lei, então qual parâmetro eu vou ter que usar? Cristo. Cristo é o parâmetro. Então você vai perdoar por quê? Porque Cristo te perdoou. Você vai amar por quê? Porque você foi amado primeiro. Você vai ser gracioso por quê? Você foi alvo da graça. Uma falta de... Eu vi um cantor famoso falando que quando eles inventam de pregar, devia continuar cantando todo amor, carinho, mas às vezes fala que não sei. Ele falando que aquele versículo que a Bíblia diz: quem me ama, guarda os meus mandamentos. Ele está dizendo: quem não guarda os mandamentos de Deus, não ama a Deus coisa nenhuma. Você vê, é uma mistura. Aí a pessoa começa a achar que se ela não consegue, e não consegue mesmo, então quem é que ama a Deus? Quer dizer, é não saber também cortar a Bíblia, né, pastor? Não entendeu ainda. Ele está achando que aqueles mandamentos ali de João são os mandamentos de Moisés. Se era para ser mandamento de Moisés, não precisava de Jesus ter vindo. Moisés já tinha vindo. Ser o fim da lei. Moisés já tinha vindo. Então não precisava. Mas aí leem sem compreender que aconteceu algo que mudou tudo, mudou a história, dividiu tudo, que é a cruz, o Calvário. Então quando você tenta entender a palavra de Deus, desconsiderando a cruz, o Calvário e o terceiro dia, aí você cai em erro. Cai em erro. Que o mandamento hoje é outro, né? Agora, só um, né, pastor? É crer, né? Dois, crer e amar. Mas você só ama as pessoas se esquecem também, pastor, que ela é nova criação. A natureza foi mudada, né, pastor? Sim. Porque hoje tem leis inscritas na mente e gravadas no coração, ou vice-versa. Exatamente. Então, quando você faz algo, o seu próprio coração acusa, você sabe, está fora do padrão. Você não precisa de Moisés. O Espírito Santo está em você. Te ensina tudo. Aleluia! 1 hora de programa cravados com o pastor Aloysio aqui. Aleluia. Deixa eu dizer para você, ouvinte, manda para alguém que precisa ouvir o que esse programa falou. Use essa oportunidade, não perca a chance
de divulgar Escola da Graça Cast e ser uma bênção na vida de alguém. E é importante dizer, o pastor Aloysio está todas as quartas aqui conosco na Rádio Vinha e você pode participar. Siga o pastor nas redes sociais, @Aloysio A Silva, e também compartilhe pelo YouTube para quem mais precisa ouvir. Pastor Aloysio, primeiramente vou agradecer aqui os nossos pastores que participaram e despedir do senhor. Pastor Enio, uma alegria tê-lo aqui, uma ótima tarde. Obrigado, Guilherme. Obrigado pela oportunidade. Uma honra estar nessa mesa. E queria aproveitar o momento e mandar um abraço para a Videira Guanabara. Um abraço aos irmãos que estão nos ouvindo aí. Queridos irmãos da Videira Guanabara, fica meu abraço aí. Obrigado. Pastor Naor Pedrosa, nosso pastor Naor, está sempre pregando aqui. Já às 3h tem palavra, né, pastor? Com certeza, sempre. Essa é uma grande bênção, né? Poder compartilhar todos os dias o evangelho. Eu me sinto muito honrado. Como diz o pastor Aloysio, sentar aqui para... Eu acho que isso é uma das coisas mais prazerosas, porque é uma outra maneira, né, pastor, da gente poder assim, degustar, parar para conversar. Eu acho que as nossas reuniões com o pastor Aloysio sempre tem esse contexto ali no particular, um momento em que a gente fica ali livremente compartilhando o evangelho. Eu acho isso muito rico, porque ele vai fluindo. Uma coisa vai conectando com a outra. É diferente de uma pregação, obviamente, que você está ali. Eu acho isso muito precioso. Eu tenho muito prazer de sentar com o pastor Aloysio, com os irmãos, para a gente ficar aqui meditando, ruminando, pensando, né, ouvindo as pessoas. Eu acho isso tudo incrível e fantástico, muito rico. Então, para mim, realmente foi uma honra participar mais uma vez com o pastor. Um abraço para os ouvintes da Vinha FM e te espero lá também nas minhas redes sociais. Instagram, YouTube, TikTok, é tudo Naor Pedrosa com Z. A gente está sempre por lá falando desse evangelho e fazendo o nosso devocional na presença do Pai todos os dias, às 8h da manhã, no meu Instagram e no YouTube e no TikTok. Aleluia! Pastor Luiz Rigonato, nosso pastor tira dúvidas. Uma ótima tarde, pastor. Obrigado. Ótima tarde, Guilherme. Uma honra. E ouvir o pastor Aloysio, principalmente num momento como esse, é sempre ter os pés lavados, né, pela água da palavra. E me siga também no meu Instagram, Luiz com Z, Luiz Rigonato. Com muita certeza. Tire as suas dúvidas. Tire as suas dúvidas. Mande a sua pergunta também. Aleluia. Pastor Luiz, eu vou falar o que o ouvinte disse aqui. A minha agenda está marcada com o nosso encontro semanal com o pastor Aloysio às quartas. Muito obrigado, pastor, por todo o ensinamento, a presença. E semana que vem temos mais Escola da Graça Cast, pastor. E lembrando a todos que o nosso podcast ele fica gravado, né? Sim, no YouTube disponível. Ele fica no YouTube disponível. Ele fica onde? Na Escola da Graça ou na rádio? Nos dois, pastor. Nos dois. Ótimo. Então você tem acesso a qualquer momento pela internet. Se você perdeu o programa, né, vai lá, conecte-se e receba do Senhor. Manda para um amigo, né, pastor? Isso, às vezes alguém está precisando de ouvir, né, encaminha para ele. Aleluia! Dado o recado, até semana que vem, é quarta-feira, logo após o Companhia da Palavra, Escola da Graça Cast.